A Nothing Phone cancela home office e sugere que descontentes deixem a empresa. Cara, essa não é nem a primeira nem a última notícia, mostrando algumas empresas que estão voltando atrás nessa parte de trabalho remoto. Antes da gente começar o vídeo aqui, a gente vai explorar por que essa empresa voltou atrás, vou mostrar alguns grupos aqui, o que tem acontecido no mercado dentro e fora do Brasil. Mas antes da gente começar, eu gostaria de saber duas coisas, deixa aí nos comentários a sua opinião. Primeira delas, você acha que esse negócio de trabalho remoto foi modinha por um tempo e a gente vai acabar voltando atrás depois que a pandemia passou, depois de alguns anos, as empresas algumas estão voltando atrás, a gente está vendo isso, mas você acha que é uma coisa que vai acabar e algumas posições específicas vão continuar trabalhando remotamente ou não? E a segunda pergunta é, você é a favor ou contra trabalho remoto? Não só para casos específicos, mas eu estou falando aqui de forma geral. Você tem uma empresa ou totalmente ali com trabalho remoto ou muito híbrida aí, digamos, mais de 3 dias a semana, pelo menos aí, com trabalho remoto. Você é a favor disso ou contra? E aí responde nos comentários, mas pensa também assim, na sua posição, como analista, cientista de dados, entrando na área de dados, mas também responda como dono da empresa. Se a empresa fosse sua, você ia preferir trabalho remoto ou híbrido, ou o pessoal tendo que ir para o escritório todos os dias da semana, ou pelo menos aí 4 dias da semana. Então vamos lá, indo para a matéria específica aqui, depois a gente passa por uns grupos de empresas, a gente vai ver o que tem acontecido no mercado. Mas vamos lá, então, startup britânica diz que trabalho remoto não combina com as suas ambições de se tornar uma companhia marcante para a geração. A gente tem que entender aqui, primeira coisa, e esse artigo vai cobrir isso, essa empresa ela produz hardware, então assim, isso acaba sendo diferente do dia a dia também de um analista, cientista de dados. Então a empresa britânica de celulares Nothing Phone decidiu que seus 450 funcionários devem deixar o home office e ir para o escritório 5 dias por semana. Para Carl Pei, CEO e fundador da empresa, o trabalho remoto não é compatível com um alto nível de ambição e alta velocidade. Então isso aqui já acaba ficando meio polêmico, porque a gente sabe que muita empresa acabou crescendo aí não só durante a pandemia, mas depois que a pandemia tinha passado, essas empresas mantiveram o sistema ali de trabalho remoto ou híbrido e elas continuaram crescendo. Sei disso porque vocês acabam colocando isso aqui nos comentários e eu acabei entendendo que existem duas visões aí para esse negócio. Enquanto isso, muita gente fala também que você precisa estar no escritório e tudo mais. Qual que é a sua opinião? Por isso que eu queria saber a opinião aqui de vocês que estão na área de dados ou estão entrando na área de dados. E a frase está no e-mail enviado aos trabalhadores, e aí eles fabricam, como eu comentei, smartphones e fones de ouvido, com ênfase no estilo baseado em materiais transparentes. É bem bonito aqui, ó, o celular é uma cópia do iPhone, só que você consegue ver ali, tipo, umas placas, umas coisas por dentro. E aí, nesse artigo mesmo aqui, comenta que home office vai chegando ao fim. Então, adotado por praticamente todas as empresas de tecnologia durante a pandemia, o trabalho remoto está sendo revertido em muitas das big techs. Então, algumas adotaram um esquema híbrido e poucas liberaram seus funcionários para continuar trabalhando de casa. Um exemplo curioso é o da Zoom, empresa que virou sinônimo de reuniões por vídeo durante o isolamento, considerou que discussões remotas não são tão produtivas. Então, olha que engraçado isso aqui. A empresa que, inclusive, cresceu bastante durante o isolamento. E não só isso, mas assim, teve por coincidência, tinha uma outra empresa que tinha Zoom no nome lá na bolsa, e aí muita gente investiu nessa empresa, e a empresa cresceu pra caramba, não tinha nada a ver, nem lembro o que a empresa fazia, mas não tinha nada a ver com Zoom. Mas enfim, se você não conhece o Zoom, é como se fosse o Google Meet, é uma ferramenta que você utiliza para fazer chamadas por vídeo, e ela ficou muito forte durante o isolamento. Então a própria empresa que vende esse software, ela considerou que as discussões remotas não são tão produtivas nela mesma. Então ela começou a forçar o pessoal que mora a menos de 80 km de escritório, então eles passaram aí 2 vezes por semana ao trabalho. Então eles adotaram o modelo híbrido. E aí medidas do tipo encontraram resistência de funcionários. Então segundo relatos internos da Dell, 50% dos trabalhadores dos Estados Unidos e 1/3 dos outros países preferiram continuar no home office. E a gente sabe que existe essa discussão, inclusive nos pontos que eu trouxe aqui no canal trabalho ou híbrido ou trabalhando no escritório, assim, alguma vantagem para você que trabalha em dados, uma das vantagens, né, é que você consegue, assim, você aumenta a sua chance de promoção, você está sendo visto, quem não é visto não é lembrado. Mas olha só, então mesmo que isso signifique renunciar a promoções na carreira, então muita gente preferiu continuar no home office mesmo renunciando isso. Ou seja, isso tem muito a ver também com a geração Z, que é um outro tema que eu trago aqui no canal bastante, que essa parte da ambição, eu fiz um vídeo aqui, eu vou ver se eu acho ele, coloco aqui na descrição e no comentário, sobre Quiet Ambition, como que a geração Z ela tem tido essa ambição reduzida, porque ela percebeu que a geração millennial, né, que é a minha, a gente acabou quebrando a cara demais. Colocava ali tudo no trabalho, sacrificava vida pessoal, e aí não conseguia promoção, não conseguia as coisas, e aí a geração Z veio um pouco mais esperta nesse sentido. Não tô falando que é certo ou errado, mas assim, você percebe que esse negócio de trabalho de casa, equilíbrio de vida pessoal e profissional tem muito a ver com essa tendência, como é que as pessoas têm uma mentalidade diferente dependendo da posição. Então aqui você tem outra matéria falando sobre a Nothing Phone e toda essa tendência, e aqui a gente separa em alguns grupos, a gente sabe que isso foi muito intensificado há 1 ano atrás mais ou menos, pelo Elon Musk. Então a gente sabe que quando o Elon Musk manda um tweet ali, ou ele manda um e-mail,
ele sabe polemizar bem o negócio. Caso você não se lembre, ele mandou um e-mail para os funcionários falando o seguinte: você pode sim trabalhar de casa, fazer home office, desde que você trabalhe 40 horas no escritório semanalmente, ou seja, trabalhe aí das 9 às 18 no escritório, e aí no final da noite, o horário que você vai trabalhar extra, você pode trabalhar de casa. E aí, obviamente, se polemizou bastante, isso aí separou as empresas em grupos diferentes. Então vamos dar uma olhada aqui em empresas que acabaram com o trabalho remoto ou em 2023, 2024, então é coisa mais recente. Então muitas empresas que afirmaram lá antes que continuariam, que teriam isso a longo prazo, voltaram atrás. Então aqui, ó, algumas empresas que acabaram com isso, então aqui estão as maiores, né? Starbucks, General Motors, Disney, Walmart, Dell, que até eu comentei agora, Amazon, Activision, a UPS, Meta. Então a Meta ela defendeu bastante o home office lá atrás e voltaram atrás. A Grindr, IBM, Ubisoft. Então assim, tem muita empresa aqui, que até a Nothing, a Rockstar, ó, Rockstar, a gente tá esperando o GTA até hoje. Então uma empresa como a Rockstar, provavelmente, eu não sei, mas eles não devem ter nada físico para produzir ali. Eles devem fazer tudo, poderiam fazer tudo desde casa, são programadores ali. Então ela acabou voltando atrás mesmo assim. Isso deve ter a ver com a produtividade. Inclusive, assim, teve um atraso muito grande aí no GTA 6 que vai sair. E o GTA também de VR, para quem é entusiasta de VR. Então, assim, não sei se tem a ver com esse negócio de trabalhar de casa, ou essa mudança toda, ou se, sei lá. Eu sei que muita gente acabou saindo da empresa pelas mudanças internas lá. Mas, enfim, voltando pro tema. Então, aqui você tem uma lista das empresas que voltaram atrás nessa questão de home office. E aí, a gente tem 3 grupos aqui principais. Office First, então as empresas que priorizam ali o escritório, então não são nem híbridas. Depois você tem as híbridas, e você percebe que a maior parte das empresas estão aqui nesse grupo. Só as empresas não estão nem ali, nem aqui. Isso assim, para a empresa, muitas vezes falando até como gestor, muitas vezes sabendo que é um negócio polêmico, sabendo que isso vai depender muito da oferta e demanda das áreas que você tem dentro da empresa. Cara, a empresa para se posicionar igual o Elon Musk fez, ou igual a Nothing Phone fez, isso tem um risco muito alto aí. A gente está falando aí de 450 funcionários que não sei quantos deles estavam trabalhando de casa, não sei qual que é a porcentagem deles que ficou descontente com essa mudança, mas a gente pode ter uma ideia. Pela Dell lá, pelo menos naquela época da Dell, que já faz algum tempo, foi lá que eu comentei de 50%. Não sei quantos desses sairiam, mas a gente tem que entender que é oferta e demanda, que é até um tema interessante que não só pode, mas deve ditar as regras aí, dependendo da área que a gente está. Se vai ter mais home office ou não. Então, híbrido, a gente tem várias empresas aqui, inclusive a Microsoft, Apple, Unilever, são empresas gigantescas, Starbucks, que eu comentei, Spotify. E aí, Remote First, então as empresas remotas mesmo. A gente tem o Slack, que é bem conhecida por manter essa postura de remoto. Então, se na época que isso virou moda, o Slack já era remoto, se eu não me engano. E aí a pandemia forçou outras empresas, então sim, muita gente acabou aprendendo, inclusive a empresa que eu tô, a gente tentou aprender com o Slack, a gente utiliza Slack também, e a gente tentou aprender com o Slack, assim, melhores práticas pra gente conseguir trabalhar, conseguir, tipo, interagir, porque não é a mesma coisa, a gente tem que entender que, assim, existem dinâmicas que passam no escritório, se são úteis ou não, é outra história, mas que são mais difíceis de serem simuladas, você tem que meio que dar uma forçada ali, criar algumas coisas no dia a dia, algumas rotinas semanais ou mensais com as equipes, para você ter isso. Então aquela hora que você levanta para tomar um café ali, não tô discutindo se é útil ou não, mas aquela hora que você levanta para tomar um café com alguma pessoa e troca uma ideia, como é que você simula isso numa empresa remota? Então a gente começou a fazer isso também, sabendo que a gente tem pessoas em diferentes países, e muita empresa adotou isso também. Você meio que forçar um café entre 2, 3 pessoas, aí elas conversam ali e trocam uma ideia. Não é a mesma coisa, na minha opinião, depois de testar modelos diferentes, mas aqui você tem um exemplo de empresas que são remotas, continuam remotas, e as coisas estão funcionando. O Slack tem crescido bastante, Coinbase, gigantesco também, tem crescido muito, Shopify também, Deloitte, Dropbox eu não sei se está crescendo ou não, mas assim, é uma empresa bem relevante também. E aí você tem uma lista mais completa. Vou até deixar essas listas, esses artigos todos que eu mostrei aqui, na descrição, para você dar uma olhada. Para você que está buscando vagas no exterior, buscando vagas no Brasil também, você tem que entender que assim, a tendência no Brasil para essas empresas pode ser diferente, então isso pode acontecer. Muita empresa dá essa liberdade. Inclusive, uma das empresas que eu trabalhei, ela funciona aqui na Espanha, a sede dela é na Espanha e ela funcionava no Brasil. E aí o que acontecia? No Brasil, a estrutura do Brasil tinha liberdade para definir se ia ser remoto ou não. E aí já aconteceu isso da estrutura da Espanha não ser remota, quer dizer, liberar essa parte de remoto, e a estrutura no Brasil não ser remota. A pessoa que é responsável lá falar, a gente acredita que o negócio do remoto aqui no Brasil não funciona tão bem, e aí definiram dessa forma. Então assim, isso vai variar de empresa para empresa. O que eu sempre recomendo é você olhar ali na descrição da vaga. Eles sempre colocam nas primeiras palavras que você tem ali, fully remote, ou sei lá, híbrido, eles sempre colocam alguma coisa. Agora, o ponto que a gente tem que entender aqui é essa parte de oferta e demanda. Então, oferta e demanda, para você que trabalha com dados, eu sempre comento isso aqui no canal,
é um dos pontos mais importantes, um ponto de equilíbrio mais importante que a gente pode ter ao analisar dados. E não é diferente em tendências de empresa. Então, quando a gente está analisando se uma empresa vai continuar com esse modelo remoto ou não, vai voltar atrás, isso tem muito a ver com a oferta de trabalho versus a demanda. Ou seja, se tem, por exemplo, poucos programadores Python naquele mercado específico e a empresa não está conseguindo, por exemplo, tem até gente disponível, mas ela não consegue pagar um salário ali alto quanto as pessoas estão buscando ali, ela vai ter pouca oferta para aquela demanda que ela está oferecendo. Ou seja, isso vai depender muito da posição específica e no longo prazo o que tem de acontecer. Então, a minha opinião aqui é que para a área de dados, por exemplo, se a gente estiver num momento onde a oferta está alta, ou seja, muita gente está capacitada no mercado, muita gente assim tá concorrendo para a mesma vaga, e as empresas têm essa... se não for um desses casos aí de empresas que são fully remote, uma empresa ali híbrida ou indo ali pro modelo não remoto, essa empresa ela tende a fazer uma vaga que não é remota. Você tem muita gente disponível ali e você coloca a vaga no remoto. Agora, se você está buscando uma pessoa muito específica, inclusive isso acontece quando as empresas começam a contratar pessoas de países diferentes. Porque se ela está buscando uma pessoa de um país diferente, ou ela está buscando um custo mais baixo, ou é porque realmente falta profissional qualificado para aquela vaga específica que ela busca. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Na área de dados, qual que é a tendência agora? Tem muito profissional? Mas aí, a segunda pergunta, tem muito profissional qualificado para pontos específicos? Por exemplo, se uma empresa está buscando alguém para trabalhar com machine learning em São Paulo, por exemplo, essa empresa tem oferta suficiente em São Paulo, qualificado mesmo? Se ela já precisasse resolver o problema, não estou falando assim de contratar um analista mais júnior para ser treinado e trabalhar com aquilo, mas se ela busca um profissional para resolver um problema que já existe, essa empresa, provavelmente, se não existir um profissional ali, não existirem profissionais dispostos em São Paulo, por exemplo, vai ser muito mais fácil essa empresa ser flexível, buscar profissionais fora de São Paulo, inclusive fora do Brasil, se necessário. Mas e aí, deixa a sua opinião aí nos comentários, então. Como você percebeu, a maior parte das empresas estão ali nesse grupo de híbrido, que é ficar em cima do muro, basicamente. A empresa não quer polemizar para um lado nem para o outro. Então, assim, qual que é a sua opinião? Para onde que essas empresas vão? Elas vão continuar meio que híbrida ali, não vão polemizar para não perder muita gente, ao mesmo tempo não criarem matérias ali como essa que eu te mostrei agora? Ou essas empresas vão assumir uma posição ou outra e vão continuar brigando sobre isso e pessoas, principalmente funcionários na área de dados, vão conseguir escolher. Caso você tenha chegado agora, se inscreva no canal, que é de graça. Então eu trago vídeos aqui te ajudando na carreira, principalmente na parte de dados, como entrar na parte de dados, como migrar. Inclusive esse livro aqui, ó, sei que brasileiro não gosta de ler, mas dá uma olhada aí, tá no link aí da Amazon. Cara, o investimento que você coloca no livro, para a quantidade de informação que tem aqui, é absurdo. Para de comprar curso caro online ou offline. Para de comprar curso. Compra, não precisa nem ser esse aqui. Esse aqui tá o mais completo possível para o mercado brasileiro, mas busque conteúdo grátis aí na internet. Tem muita coisa aqui no canal, inclusive. Tem muito canal bom, tem muito artigo bom. Busque livros. Então esse aqui, como eu falei, é o livro ideal para quem quer fazer a migração de uma forma mais simplificada possível, assim, explicando o passo a passo das coisas, inclusive sobre entrevista, o que os recrutadores tendem a perguntar. Não só isso, mas assim, a gente fala de parte técnica, não técnica, tem tanta coisa aqui que, cara, pode mudar a sua carreira completamente, como já mudou de vários inscritos aqui. E, cara, caso você tenha dificuldade para se concentrar, ler alguma coisa, como muita gente, eu mesmo tenho direto, assim, você tem que fazer alguma coisa. Não adianta você querer entrar na área de dados se você não consegue ler, terminar um livro. Eu sei que é difícil, eu nunca gostei de ler, para ser sincero aqui, mas olha só essa pesquisa. 66% dos alunos brasileiros não leem textos com mais de 10 páginas de estudo. Como é que você acha que você vai alcançar o próximo nível se você não consegue ler? Então, aprenda a focar e terminar um livro. Então, você tem que saber buscar esse tipo de conteúdo, a não ser que você queira ficar como a maioria. E você tem visto aí, a tendência é cada vez que as pessoas leem menos. Então, tire distrações. Existem nootrópicos que podem te ajudar a ter mais foco, mais concentração. Mas enfim, esse é assunto para outra hora. Um abraço e até o próximo vídeo.